Olá, sejam bem-vindos. Este é o canal Quiz Virtual, um canal com diversos quizzes e desafios para você testar o seu conhecimento se divertindo. Mas antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e ative as notificações. Hoje teremos um quiz especial, com o tema História, número 79. Este quiz terá 30 perguntas. Você terá 5 segundos para responder cada uma. Convide sua família e amigos para se divertirem juntos. Preparado? Então vamos começar. Quiz Virtual pergunta: qual foi a primeira capital do Brasil? A. Porto Seguro. B. Rio de Janeiro. C. Salvador. D. Belo Horizonte. Resposta correta. Alternativa C. Salvador. Fundada em 1549, Salvador, Bahia, se tornou a primeira capital do país por estar localizada em área de maior extração de pau-brasil e por ser a principal produtora de açúcar. Qual o nome de Tiradentes, um dos líderes da Inconfidência Mineira? A. Joaquim Antônio de Souza. B. João José da Silva Xavier. C. Joaquim João da Silva Santos. D. Joaquim José da Silva Xavier. Resposta correta. Alternativa D. Joaquim José da Silva Xavier. Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido pelo apelido de Tiradentes, consagrou-se por sua participação ativa na Inconfidência Mineira. Qual era o principal produto da economia brasileira durante o segundo reinado? A. Cana-de-açúcar. B. Café. C. Borracha. D. Pau-brasil. Resposta correta. Alternativa B. Café. Durante o segundo reinado, a economia era agroexportadora, baseada principalmente na exportação do café. Quem proclamou a República no Brasil em 1889? A. Marechal Deodoro da Fonseca. B. Duque de Caxias. C. Dom Pedro II. D. Marechal Rondon. Resposta correta. Alternativa A. Marechal Deodoro da Fonseca. Em 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República no Brasil. Quem foi Margaret Thatcher? A. Primeira-dama dos Estados Unidos. B. Presidente da Argentina. C. Rainha da Espanha. D. Primeira-ministra do Reino Unido. Resposta correta. Alternativa D. Primeira-ministra do Reino Unido. Margaret Thatcher foi uma das figuras políticas mais influentes do século XX. Ela ocupou o cargo de primeira-ministra do Reino Unido entre 1979 e 1990. Em quais cidades do Japão, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial? A. Hiroshima e Nagasaki. B. Tóquio e Hiroshima. C. Osaka e Nagoya. D. Nagasaki e Takayama. Resposta correta. Alternativa A. Hiroshima e Nagasaki. Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos fizeram uso, pela primeira vez na história da humanidade, de armas atômicas contra as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Em qual estado brasileiro ocorreu a Guerra de Canudos? A. Minas Gerais. B. Pernambuco. C. Bahia. D. Sergipe. Resposta correta. Alternativa C. Bahia. A Guerra de Canudos foi um confronto bélico entre o exército brasileiro e a comunidade liderada pelo religioso Antônio Conselheiro, em Canudos, interior da Bahia. O conflito aconteceu entre 7 de novembro de 1896 e 5 de outubro de 1897.
Em qual ano Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil? A. 1841. B. 1741. C. 1641. D. 1541. Resposta correta. Alternativa A. 1841. No dia 18 de julho de 1841, Pedro de Alcântara foi coroado imperador do Brasil, tornando-se Dom Pedro II. Quem foi o segundo presidente do Brasil? A. Afonso Pena. B. Nilo Peçanha. C. Hermes da Fonseca. D. Floriano Peixoto. Resposta correta. Alternativa D. Floriano Peixoto. Conhecido como Marechal de Ferro, a esfinge e consolidador da República, Floriano Peixoto foi o segundo presidente da República Brasileira. Em qual ano naufragou o navio Titanic? A. 1910. B. 1912. C. 1914. D. 1918. Resposta correta. Alternativa B. 1912. O navio de passageiros Titanic, que foi a maior embarcação de sua época, atingiu um iceberg em sua viagem inaugural de Southampton para Nova York em 1912. Quem foi o autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos? A. Thomas Jefferson. B. George Washington. C. Abraham Lincoln. D. Theodore Roosevelt. Resposta correta. Alternativa A. Thomas Jefferson. Em 4 de julho de 1776, o segundo Congresso Continental, ocorrido na Filadélfia, Pensilvânia, aprovou a Declaração de Independência. Seu autor principal foi Thomas Jefferson. Em qual estado brasileiro ocorreu a Guerra dos Farrapos? A. Alagoas. B. Pernambuco. C. Sergipe. D. Rio Grande do Sul. Resposta correta. Alternativa D. Rio Grande do Sul. A Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha foi a mais longa rebelião do período regencial do Brasil. Ocorreu no Rio Grande do Sul e durou 10 anos, de 1835 até 1845. Qual foi o ano do primeiro voo do 14 bis de Santos Dumont? A. 1900. B. 1906. C. 1914. D. 1920. Resposta correta. Alternativa B. 1906. Em 1906, o inventor brasileiro Alberto Santos Dumont foi a primeira pessoa a levantar voo, em Paris, em um veículo mais pesado que o ar sem precisar de um objeto propulsor para decolar. Em qual ano foi fundada a NASA? A. 1920. B. 1948. C. 1958. D. 1969. Resposta correta. Alternativa C. 1958. A NASA, a Agência Espacial Estadunidense, foi fundada em 1958 e é responsável pelo desenvolvimento de tecnologias e explorações espaciais. Qual foi o período da Guerra do Vietnã? A. 1960, 1969. B. 1955, 1975. C. 1946, 1960. D. 1965, 1969. Resposta correta.
Alternativa B. 1955-1975. A Guerra do Vietnã, ocorrida entre 1955 e 1975, foi um conflito entre Estados Unidos e o Vietnã do Norte, este último apoiado pela União Soviética. Qual imperador colocou fogo em Roma? A. Tibério. B. Augusto. C. Nero. D. Constantino. Resposta correta. Alternativa C. Nero. O imperador Nero foi o acusado de incendiar a cidade de Roma em 64 d.C. A Guerra do Peloponeso foi entre A. Espartanos e romanos. B. Egípcios e atenienses. C. Espartanos e atenienses. D. Romanos e atenienses. Resposta correta. Alternativa C. Espartanos e atenienses. A Guerra do Peloponeso foi um conflito entre as cidades-estados gregas Atenas e Esparta, no século V a.C., pela disputa do domínio da Grécia Antiga. Qual foi o período da Primeira República no Brasil? A. 1890-1940. B. 1889-1930. C. 1930-1960. D. 1895-1910. Resposta correta. Alternativa B. 1889-1930. A Primeira República é o período da história do Brasil que aconteceu de 1889 a 1930, tendo sido iniciado com a Proclamação da República, que aconteceu em 15 de novembro de 1889 e encerrou-se com a deposição de Washington Luiz como consequência da Revolução de 1930. A cidade de Pompeia, que foi soterrada por um vulcão, fica em qual desses países? A. Indonésia. B. Israel. C. México. D. Itália. Resposta correta. Alternativa D. Itália. Pompeia foi uma cidade do Império Romano situada a 22 quilômetros da cidade de Nápoles, na Itália, no território do atual município de Pompeia. Quais países fizeram parte da Tríplice Aliança durante a Guerra do Paraguai? A. Bolívia, Equador e Venezuela. B. Brasil, Argentina e Uruguai. C. Brasil, Peru e Bolívia. D. Argentina, Uruguai e Paraguai. Resposta correta. Alternativa B. Brasil, Argentina e Uruguai. A Guerra do Paraguai começou em 1864 e terminou em 1870, com a derrota do Paraguai para os países que formaram a chamada Tríplice Aliança: o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Quantos anos tinha Dom Pedro II quando assumiu o trono? A. 14 anos. B. 17 anos. C. 19 anos. D. 21 anos. Resposta correta. Alternativa A. 14 anos. No dia 23 de julho de 1840, a Câmara declarou Dom Pedro II, então com 14 anos e 7 meses, o novo imperador do Brasil, fato que deu início ao segundo reinado. A Guerra Fria foi um conflito político-ideológico entre quais países? A. Estados Unidos e China. B. Estados Unidos e Cuba. C. Estados Unidos e União Soviética. D. China e União Soviética. Resposta correta. Alternativa C. Estados Unidos e União Soviética. A Guerra Fria foi um conflito político-ideológico que foi travado entre Estados Unidos e União Soviética entre 1947 e 1991.
Que planta era usada na fabricação de material para escrever no Antigo Egito? A. Papiro. B. Eucalipto. C. Oliveira. D. Figueira. Resposta correta. Alternativa A. Papiro. Papiro é, originalmente, uma planta perene da família das ciperáceas. Foi o meio físico usado para a escrita, precursor do papel, durante a antiguidade no Egito. Em qual país nasceu Napoleão Bonaparte? A. Grécia. B. Egito. C. Alemanha. D. França. Resposta correta. Alternativa D. França. Napoleão Bonaparte, 1769-1821, foi um militar e estadista francês. Foi imperador da França entre 1804 e 1814 com o título de Napoleão I. Nasceu em Ajaccio, capital da ilha de Córcega, França, no dia 15 de agosto de 1769. Qual presidente do Brasil usou a vassoura como símbolo de campanha? A. Getúlio Vargas. B. Jânio Quadros. C. João Goulart. D. Café Filho. Resposta correta. Alternativa B. Jânio Quadros. O símbolo da campanha era uma vassoura porque Jânio prometia varrer a corrupção do país. Nelson Mandela foi presidente de qual país? A. África do Sul. B. Nigéria. C. Cabo Verde. D. Quênia. Resposta correta. Alternativa A. África do Sul. Nelson Mandela foi um advogado, líder sul-africano que lutou contra o regime racista e segregacionista do apartheid e presidente da África do Sul de 1994 a 1999. Quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? A. George Washington. B. Thomas Jefferson. C. Abraham Lincoln. D. Theodore Roosevelt. Resposta correta. Alternativa A. George Washington. George Washington foi um líder político, militar, agricultor, empresário do tabaco e estadista norte-americano. Um dos pais fundadores dos Estados Unidos, foi o primeiro presidente daquele país de 1789 a 1797. Qual cidade foi a capital do Império Inca? A. La Paz. B. Bogotá. C. Buenos Aires. D. Cusco. Resposta correta. Alternativa D. Cusco. A cidade sagrada e capital do Império Inca, Cusco fica a mais de 3,4 mil metros de altitude nos Andes peruanos. Qual foi o único presidente dos Estados Unidos que renunciou ao cargo? A. Ronald Reagan. B. Gerald Ford. C. Richard Nixon. D. John Kennedy. Resposta correta. Alternativa C. Richard Nixon. Richard Nixon foi um advogado e político norte-americano que serviu como o 37º presidente dos Estados Unidos de 1969 até 1974, quando se tornou o primeiro e único presidente a renunciar do cargo. Cleópatra foi rainha do ou da A. Babilônia. B. Egito. C. Mesopotâmia. D. Grécia. Resposta correta. Alternativa B. Egito. Cleópatra foi rainha do Egito por mais de 20 anos. É considerada uma das mulheres mais famosas da antiguidade, sendo reconhecida por sua habilidade política e personalidade forte. Se puder, deixe nos comentários quantas respostas você acertou no quiz.
E em qual cidade você mora? Não se esqueça de inscrever-se no canal. Marque o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe também aquele joinha. Obrigado por ter participado do nosso quiz. Tenha uma excelente semana. E até o nosso próximo vídeo.